Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Vamos à solução da questão 3 da lista 4.1 de exercícios de algoritmos. Essa lista é focada em programação com decisão e operadores lógicos. Lembrando que programação com decisão é o comando if, o comando se. Vamos lá. Desenvolver um programa que pergunte um número e apresente como resposta se o referido número é par ou se é ímpar. E essa é aquela questão famosa do par ou ímpar, né? Eu vejo muita dificuldade com os alunos porque é tão natural a gente saber de cabeça quando o número é par e quando ele é ímpar, que é difícil a gente imaginar uma lógica que trabalhe a descoberta disso lá no algoritmo, né? Como é que um número informado, como é que o algoritmo verifica se ele é par ou se ele é ímpar. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente sabe de cabeça que o número é par ou quando ele é ímpar, né? Se eu te falar 3.590, você sabe que é par porque termina no zero, né? E assim vai. Mas existe uma matemática para descobrir se é par ou ímpar. Essa matemática está no resto da divisão. Deixa eu fazer aqui uma brincadeira com você. Eu fiz uma preparação aqui no Excel, já que a gente não pode rabiscar, eu não tenho um quadro aqui, eu faço uma analogia aqui simbolizando no Excel. Quando você aprendeu a fazer conta de divisão, a professora falava assim, 6 dividido por 2. Aí você falava assim, dá 3, professora. Aí ela fazia assim, 3 vezes 2 dá 6. Aí ela escrevia novamente o 6 ali. E fazia assim, 6, que é o valor inicial, menos 6. Ela fazia retinha aqui. É igual, aí você falava assim, 6 menos 6 dá 0. Aí ela pegava aqui fazia assim embaixo. Você lembra dessa boquinha? Esse zero era o resto da divisão. Tudo bem? Se a gente fizer uma conta dessa com um número ímpar, aí você vai falar de novo, vai dar 3, tem que dar só o número inteiro, não dar quebrado, tá bom? 3, aí você fazer assim, 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6. 7 menos 6, 7 menos 6 dá 1. Aí pegava aquela boquinha, colocava lá, e você sabia que o resto da divisão era 1. Deixa eu te contar uma coisa, quando o número é par, seja ele qual for, o resto é sempre zero. Quando o número é ímpar, seja ele qual for, a divisão por 2, sempre, isso que eu estou te falando é uma divisão por 2, tá bom? O resto é sempre 1. Então é nisso que a gente descobre se o número é par ou ímpar. Você pega o número que o usuário te falou, divide por 2 e pega o resto da divisão. Divide por 2 e pega o resto da divisão. Se o resto for 0 é par, se o resto for 1 é ímpar. A gente já viu em questões anteriores aqui como é que a gente trabalha com o resto. Mas se você não viu, não tem problema, é muito simples, é só acompanhar aqui, tá bom? Então eu vou criar uma variável, vou usar int mesmo, porque para trabalhar com o resto não tem chance de dar número quebrado, então nem preciso usar real double, eu vou usar int, vou criar a variável chamada num, e já vou perguntar o número para o usuário aqui, fazendo a minha entrada de dados. Informe um número. Ele vai me responder e isso vai ficar guardado na minha variável num. Como é a primeira vez que eu estou fazendo, assim, a gente está vendo isso pela primeira vez, eu vou fazer de uma forma bem esmiuçada, bem devagarzinho. Eu vou criar uma variável para guardar o resto da divisão. Essa variável eu vou chamar de resto, tá bom? Essa variável resto vai fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte com ela. Vou pegar o número que o usuário me falou e vou dividir por 2, mas eu quero o resto dessa divisão. Isso é feito com símbolo de porcentagem. Isso aqui não significa porcento 2, significa que eu quero dividir o número por 2 e o resto é que vai parar na variável resto. Então, se fosse aquele 7 dividido por 2 que eu fiz ali no Excel, a variável resto está recebendo 1 ali, tá bom? No 1% 2. Se você quiser ver até quanto que isso está dando, a gente faz um teste. Eu vou só fazer aqui temporariamente a exibição do que está indo parar em resto, olha. Então, informe o número, eu vou falar 7, ó, e ele está aguardando 1. Lembrando que 1 não é o resultado da divisão. O resultado aí não é esse. O resultado, isso que está indo parar ali é o resto, tá bom? Mas, enfim, agora que está a malandragem. Eu vou testar se a variável resto é ela que me interessa e não mais o número, porque é nela que eu descubro se o cara é par ou ímpar. Se for par, o resto vale 0. Se for ímpar, o resto vale 1. E aí você escolhe se vai trabalhar com 0 ou 1. Por exemplo, se eu for trabalhar com 0, se a variável resto for igual a 0, então eu vou informar aqui para ele, sysalt Ctrl espaço, eu até posso concatenar aqui com a variável para ficar bonitinho, que o número que ele me disse é par. Maravilha? Se não,
Ou seja, se o resto não for igual a zero, é porque ele é 1, né? Só pode dar 0 ou 1 nessa brincadeira, tá bom? Então, Ctrl espaço novamente, o número que ele me disse é ímpar. Tudo bem? Então, ó, vou salvar e vamos executar agora para ver como é que isso funciona. Eu vou mostrar aqui assim para a gente enxergar o código enquanto está executando. Informa o número. Vou falar um número par, por exemplo, 8. 8 é par, porque 8 quando divide por 2 o resto é 0, e 0 é igual ao que está aqui em resto. Então ele vai testar e vai dar par. Vou rodar novamente. E vou responder agora com o número ímpar, 9. 9 é ímpar. Por quê? Porque nessa conta aqui, 9 por 102, ou seja, 9, a divisão de 9 por 2 em busca do resto, esse resto dá 1. Então a variável resto fica valendo 1. E 1 não é igual a 0. Então ele vai cair aqui no senão, que vai dizer que é ímpar. Tá aí, mais uma questão concluída. Obrigado e até a próxima questão. Um abraço.